Oi, pessoal, como vocês estão? Meu nome é Francine, eu sou psicóloga clínica e esse é o segundo vídeo sobre o livro A Ansiedade e Formas de Lidar com Ela nos Contos de Fada. No primeiro vídeo, a gente falou sobre o primeiro capítulo do livro, que era sobre o menino que não tinha medo, e hoje nós vamos falar sobre o segundo capítulo do livro, que é sobre ansiedade de separação, mais especificamente sobre ansiedade de separação da mãe. O nome desse conto é A Garota e os Gansos. Então, nesse segundo vídeo, eu vou seguir o padrão do primeiro e não vou contar todo o conto. Eu vou dar só uma resumida para contextualizar. E aí a gente vai debater mais sobre a interpretação da autora, que é de acordo com a psicologia analítica. Resumidamente, o conto fala sobre uma princesa que precisava se casar. Para ela poder se casar, ela teria que ir até o reino do príncipe, que era muito distante. Como no reino dela só tinha a mãe dela como rainha, ela morava com a mãe, não tinha um pai, então a mãe mandou a filha, a princesa, sozinha com uma criada até esse outro reino do príncipe. E aí a história começa a se desenrolar. Mas já deu para entender o que acontece, né? Acontece essa separação aí da mãe, da menina, né, com a mãe, logo no começo da história. E a partir disso, a história se desenrola e a autora traz as suas interpretações sobre. E aí, a gente vai fazer aquilo de ler um trecho do livro e falar um pouco sobre ele. E agora eu vou ler um trecho para vocês. A separação é, normalmente, uma questão de parada ou abandono, ou, no caso de se separar da mãe, de permitir que emerjam dimensões de si mesmo que não podiam viver em relação com ela. Ao se afastar das expectativas sobre o que ela fora, características muito diferentes de sua personalidade podem vir à tona. As novas características emergentes podem não ser muito legais e podem, em seu afastamento das antigas expectativas, criar culpa também. Bom, aqui a gente consegue perceber o quanto que é importante esse processo de afastamento da mãe para que algumas características nossas possam começar a emergir. Ou seja, é um desenlace, né? Uma forma de se desfazer essa simbiose que até então estava acontecendo com a mãe. O que também é normal, porque é normal que a gente tenha essa simbiose com a mãe, até pela referência, até pelo vínculo afetivo, né? Eu sempre costumo dizer que a relação com a mãe é uma relação totalmente diferente de qualquer outro tipo de relação que a gente vai ter na vida, né? Afinal de contas, a gente literalmente veio de dentro dessa pessoa, né? Então imagina o quanto que é forte esse vínculo. Porém, mesmo esse vínculo muito forte, nós precisamos fazer a nossa jornada, né? E aí precisa acontecer esse distanciamento. Para quê? Para que a gente possa começar a descobrir características que são nossas, que são da nossa personalidade, né? Mas essas características que vão começar a aparecer, que são nossas, que a gente vai começar a descobrir, elas fazem parte ainda da nossa sombra, né? Então, são aspectos nossos que estão sombrios ali, não porque elas sejam positivas ou sejam negativas, mas sim porque elas estão desconhecidas por nós, né? Como se a gente não tivesse ido lá naquele quartinho escuro e acendido a luz e visto o que tem lá dentro, né? E aí, ela vai colocar outro trechinho aqui que fala sobre justamente a sombra, né? Então, a gente vai ler agora. Na visão de Jung, a sombra inclui todas aquelas possibilidades psíquicas e comportamentais que não deixamos aflorar por não serem compatíveis com a nossa atitude consciente. A sombra
pode, portanto, ser tanto positiva quanto negativa. Está claro que qualquer mudança na consciência acontece porque o indivíduo trouxe à tona uma parte de sua sombra. Isso é verdade, principalmente em casos de separação. Então, assim, quando a gente começa a perceber essas características distintas, né, diferentes do outro, porém características que a gente ainda não reconhecia na gente, significa que a gente está entrando em contato com a nossa sombra. E entrar em contato com a nossa sombra também pode gerar esse conflito, né? E aí pode vir a gerar a própria separação. Mas o contrário também é verdadeiro, foi o que a gente estava falando anteriormente, né? Às vezes a gente precisa se separar da pessoa para conseguir perceber coisas que são nossas, né? Para conseguir perceber características nossas e aí também se diferenciar do outro, né? Porque às vezes a gente está tomando decisões, está fazendo escolhas, tem gostos, né? Que na verdade não são nossos, é uma influência do outro, né? Nesse caso aqui, uma influência mais forte dessa relação com a mãe. E aí ela vai falar aqui, né? Mais um pouquinho sobre a sombra. Em outras palavras, a vida está na sombra. Ou, como diz Jung, a sombra é o que nos envolve na vida. Ou seja, essa separação, esse rompimento é extremamente necessário para que a gente comece a viver, né? Para que a gente crie a nossa própria independência, para que a gente viva a nossa própria vida e não a vida do outro, não a vida da nossa mãe, né? E viver a vida significa entrar em contato com as nossas sombras. Por quê? Como eles disseram lá no parágrafo anterior, não significa que a sombra seja algo ruim. Pode ser algo ruim, mas também pode ser algo positivo. Então, é importante que a gente entre em contato com esses lugares nossos que a gente desconhece, com capacidades, com habilidades, com gostos, né? Que muitas vezes a gente desconhece de nós mesmos, né? Então, entrar em contato com a sombra também é fazer parte da vida, né? É estar ali vivendo a sua própria vida e não a vida do outro. Então, esse processo é extremamente necessário, né? E algo importante de destacar é que também essa separação, essa ida para o mundo, né? Que nem conta lá no conto, a princesa vai para o outro reino e passa lá várias perrengues no meio do caminho. Isso é extremamente importante também, né? Entrar em contato com as nossas sombras, desenvolver esse autoconhecimento, para que a gente crie uma malícia sobre a vida, né? Em determinado momento, a autora vai falar sobre isso, que essa princesa, ela tá muito iludida com o mundo, né? E aí ela espera ser tratada muito bem, e se isso não acontece, ela fica muito chateada, ela deprime. E trazendo para nossa vida, quantas vezes a gente não se vê frustrado, né? Por não ter tido a oportunidade de passar por situações frustrantes e aprender a lidar com isso, né? E é ruim pra caramba a gente passar por essas situações. Mas se a gente continua passando por isso, se a gente se debruça para a vida, se entrega para a nossa própria jornada de vida e começa a passar por essas situações, a gente vai se fortalecendo também, né? Porque infelizmente são coisas que não dá para evitar. Em algum momento essa separação vai precisar acontecer, né? Então é bom que a gente esteja preparado para que o momento que essa separação chegar, a gente vá para o mundo de uma forma mais madura, de uma forma mais forte, né? Que consiga lidar com as frustrações que a vida tem aí a rodo para nos oferecer, né? E aí, né? Mais uma vez, vamos ler um trechinho onde ela vai falar justamente sobre esse amadurecimento, né? E o quanto que
não desenvolver esse amadurecimento pode ocasionar o estado de ansiedade, né? Quando a ansiedade apodera-se de nós, ficamos paralisados nos campos da vida onde normalmente nos sentíamos à vontade. Essa ansiedade pode ser útil se ela impedir alguém de fazer algo estranho à sua própria natureza, mas normalmente ela é destrutiva, impedindo que a pessoa se arrisque a fazer algo novo e diferente. Ela mantém a pessoa em um estado infantil de estar preso à mãe. Bom, a gente tem aí 2 parágrafos para dissecar um pouco, né? No primeiro parágrafo, ela fala sobre o fato da ansiedade fazer com que a gente se sinta paralisado em lugares que normalmente a gente se sentia à vontade. Eu acredito que desse parágrafo dá para a gente tirar aí 2 interpretações muito interessantes, né? Primeiro, quando o filho tá ali crescendo, né? Ele vai precisar ir para o mundo, vai precisar de ter contatos diferentes, né, com esse mundo. Então ele precisa sair, precisa expandir, precisa continuar crescendo fora de casa e fora da relação com essa mãe, né? Porém, muitas vezes também essa mãe não quer que essa separação aconteça. Então, às vezes, a mãe pode colocar algum medo nesse filho, nessa filha, para que ele sinta medo de ir, de fazer, de ir para o mundo, de encarar a vida, né? E é justamente o medo que vai gerar essa sensação paralisante, né? Porque eu não me sinto mais à vontade onde eu estou, mas eu tenho muito medo de sair e mudar a minha situação. E aí, consequentemente, eu também vou me sentir muito ansioso, muito angustiado, porque essa paralisia é angustiante, né? E aí a gente vai para a segunda parte, o segundo capítulo, que completa, né, justamente essa fala, que ela vai falar que a ansiedade, ela é boa até o momento que ela impede com que a gente faça algo contra a nossa própria vida, né? Com que a gente se coloque em risco ou alguma coisa de real, né, ruim aconteça com a gente. Porém, na maior parte das vezes, o que acontece é que a ansiedade gera sentimentos totalmente reais, paralisa a gente em lugares, né, que a gente não precisa mais estar, em lugares que a gente já não cabe mais e impede o nosso desenvolvimento, né? Impede o nosso amadurecimento, nos mantendo nesse lugar infantil de lidar com a vida, de encarar a vida, né? Ou seja, nesse lugar de estar sempre preso a essa mãe, né? E todas as vezes que essa separação for imposta, né, o sofrimento vai ser muito maior, né? E a forma de lidar com ela, tanto de uma parte quanto de outra, é sempre muito ruim, né? Quando às vezes a mãe não quer essa separação ou o filho não quer essa separação, acaba gerando essa simbiose muito grande e muitas vezes essa separação não consegue acontecer, só que é muito ruim para ambos, né? Porque ninguém consegue viver a sua própria vida, tá? Um vivendo em função do outro, o que não é nada saudável, né? E como que a gente lida com isso, né? Como a autora traz um conto que fala sobre uma história de uma mulher que precisa se separar da mãe, então a solução que ela vai trazer, né, para esse conflito é que a mulher precisa entrar em contato com o próprio masculino dela, né? Porque até então, também no conto, essa moça não tem uma referência masculina, né? Então ela não tem esse contato com o próprio masculino, que no nosso caso, né, na nossa vida aí, seria o ânimos, né? Entrar em contato com essa nossa energia masculina também, que é justamente esse lado que impulsiona a gente para a vida,
que nos fortalece para enfrentar a própria vida, para lidar com os conflitos, né? Que traz aí soluções mais práticas para que a gente consiga resolver essas nossas questões. Porque se a gente for pensar no reino da mãe, o reino da mãe, né, esse lugar de feminino, ele é muito mais acolhedor, muito mais protetor, muito mais intuitivo, né, do que de fato uma força mais ativa, né? E nós, né, como seres humanos, independente se homem ou se mulher, precisamos ter essas duas forças em equilíbrio dentro da gente, né? Tanto o nosso lado mais ativo, mais forte, mais de enfrentar, quanto esse lado mais acolhedor, mais apaziguador, mais tranquilo e mais intuitivo também, né? E aí é lidando com esse nosso outro lado, que muito provavelmente também vai estar ali dentro da nossa sombra, né? Que a gente consegue se fortalecer para enfrentar essa separação que é tão dolorosa, mas também tão necessária. E também enfrentar a ansiedade que toda essa separação pode gerar na nossa vida, né? Porque de formas práticas, né, nas minhas experiências em atendimento, é muito comum aparecer situações que fica muito difícil se desvincular dos pais, da própria família, principalmente da própria mãe, né? E às vezes esses vínculos não são estabelecidos de formas saudáveis, né? E aí essa separação precisa acontecer. Essa distinção de quem eu sou, de quem é minha mãe, precisa começar a acontecer, né? Então, é muito importante que a gente se permita viver esse processo de ir para o mundo, de experimentar as coisas e de aflorar essa nossa sombra, né? De encará-la de uma forma mais tranquila, entendendo que o que vai emergir dali só tá fazendo bem pra gente, né? Porque de uma certa forma nos fortalece. Se aparecer alguma coisa de ruim, vai ser para que a gente trabalhe e melhore, e se aparecer alguma coisa de bom, perfeito, vai ser para que nós tenhamos essa força, né, para lidar com a vida, porque a vida ela tá aí e ela nos chama todos os dias e todas as horas para que a gente a enfrente, né, para que a gente viva a nossa jornada, né? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha contribuição, as minhas interpretações a partir das interpretações da autora. E se você está lendo o livro, está acompanhando e quiser deixar aqui nos comentários para que a gente possa discutir mais também, debater um pouco mais, eu gostaria muito de saber qual é a sua visão, qual está sendo a sua opinião sobre o livro e sobre o vídeo também, se você gostou, se você se identificou com o assunto, se fez sentido para você, tá bom? Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, me ajuda bastante e eu vou voltar com o terceiro capítulo do livro pra gente falar um pouco mais, tá bom? Um beijo!